Olá pessoal, estamos em mais uma aula no qual nós vamos falar um pouco sobre a altura útil da laje e a altura da zona comprimida da laje. Só para a gente verificar um pouco aqui nesses esquemas abaixo, observa-se um determinado elemento estrutural, no caso aqui temos o exemplo de uma viga, no qual sabemos que quando um elemento estrutural, uma viga ou uma laje, ele é submetido a um determinado carregamento, de forma distribuída, no qual desse exemplo aqui, podemos verificar que existe uma região comprimida e uma região tracionada, ou seja, quando esse elemento é colocado a um determinado carregamento, esse elemento ele é flexionado, existe uma determinada flexão aqui, tá? Então, na região que é comprimida, vai existir o que? Um certo encurtamento. E na região tracionada, vai existir um determinado alongamento. Então, a separação dessas duas regiões, região comprimida e região tracionada, existe uma linha neutra que divide essas seções, tá? Sabemos que o concreto, no qual aqui vai ficar na parte superior, ele resiste perfeitamente à compressão. E o aço, ele tem o objetivo de absorver, os esforços de tração, tá? Então, é por isso que o aço ele é colocado aqui na região inferior, que devido a esse alongamento, esse concreto aqui ele vai tender a fissurar. E o aço é colocado para diminuir esses efeitos. Então, o objetivo dessa aula é calcular a altura útil da laje e também a altura da zona comprimida, tá? Então, temos aqui um esquema básico no qual temos uma laje que tem uma determinada altura, ou espessura. Se essa laje ela for armada em duas direções, ela vai ter armadura no sentido X e outra armadura no sentido Y. Sabemos que deve-se deixar uma determinada espessura de concreto, no qual nós chamamos de cobrimento desse concreto, tá? Que vai proteger o cobrimento do aço, que vai proteger esse aço de agressivas, que vai depender do local onde está essa edificação. Então, a espessura, ou a altura desse cobrimento aí do elemento estrutural vai depender do que determina a NBR, que é a 6118 de 2014, tá? Então, temos a classe de agressividade ambiental 1, 2, 3 e 4. A classe de agressividade ambiental, no caso a urbana, tá? No caso, a gente dimensionando, fazendo todo o cálculo para uma edificação urbana, temos aqui a laje, no qual o cobrimento nominal é de 25 milímetros ou 2,5 centímetros. Então, no pré-dimensionamento de uma determinada laje, adota-se primeiramente qual o diâmetro de barras de aço que vai ser utilizado, tá? Então, no caso aqui dos nossos cálculos, nós vamos utilizar uma barra de aço com diâmetro de 10 milímetros. Observamos aqui no nosso esquema que temos a altura, da nossa laje. A altura útil da laje começa desde o início aqui, superior da laje, e vai até a metade, da nossa barra de aço, tá? Que está na parte inferior. E temos também considerando a bitola dividida por 2, ou a metade da bitola. Após essa altura útil, temos também o cobrimento, tá? Então, a altura da nossa laje é igual à altura útil da laje mais
a metade do diâmetro da barra de aço mais o comprimento. E como seria, né, essa altura útil da laje? A altura útil da laje vai ser o quê? A altura dessa laje menos a bitola, a metade da bitola, e menos o comprimento. Então, dando sequência às nossas aulas anteriores, onde nós calculamos que a altura da laje é de 10 centímetros, então a altura útil da laje vai ser igual à altura dessa laje menos o comprimento de 2,5, que é em relação à classe de agressividade 2, menos a metade da bitola, considerando, né, o diâmetro da barra de aço de 10 milímetros, a metade, então 5 milímetros ou 0,5 centímetros. Todos esses valores estão em centímetros. Temos o D, que é a altura útil da laje, de 7 centímetros. Então, no nosso pré-dimensionamento da laje, nós vamos utilizar o aço CA50. Então, algumas características do aço CA50. CA vem de concreto armado, 50 é relação à tensão de escoamento, que é de 50 kg força por milímetro quadrado ou 500 MPa. Tá? Então, as principais características é que esse aço tem uma superfície rugosa e são laminados a quente. Então, no pré-dimensionamento, vamos utilizar alguns coeficientes, que são os coeficientes de minoração. Temos o gama C, que é o coeficiente de minoração do concreto, que é igual a 1,4, e o gama S, que é o coeficiente de minoração do aço, que é igual a 1,15. Então, para que serve, né, esses coeficientes de minoração? Então, eles têm um objetivo de cobrir todas as incertezas que não possam ser tratadas por via estatística. No caso do coeficiente gama C, o coeficiente de minoração do concreto, ele visa, né, cobrir todas as incertezas de variabilidade e resistência quando se passa do laboratório para uma estrutura real, erros cometidos contra a geometria da estrutura e de suas seções, e também devido às condições adversas de concretagem. Temos também aqui o FCK, que é a resistência característica do concreto, o FYK, que é a resistência característica ao escoamento do aço. Temos também o FCD, no qual nós vamos calcular, que é o FCK dividido pelo coeficiente de minoração do concreto, que é 1,4. O que é o FCD? O FCD é a resistência de cálculo do concreto. E temos também o FYD, que é o FYK, que é a resistência característica ao escoamento do aço, dividido pelo coeficiente de minoração do aço, que é 1,15. Então, o FYK do aço, né, é 50, dividido por 1,15, temos o FYD, que é a resistência de cálculo do aço, de 43,48 kN por centímetros quadrados. Então, nós vamos calcular aqui o FCD, considerando que o FCK do nosso projeto é de 28 MPa, que é igual a 2,8 kN por centímetro quadrado, dividido por 1,4, temos um FCD de 2 kN por centímetros quadrados. O nosso FYD é igual ao FYK, né, que é 50, dividido por 1,15. Temos 43,48 kN por centímetros quadrados. Então, qual é o objetivo da gente calcular o FCD e o FYD, né, resistência de cálculo do aço e a resistência de cálculo do concreto? Porque nós vamos utilizar para calcular, né, a altura da zona comprimida, que no caso é esse Y aqui, tá? Então, a fórmula é igual à altura útil da nossa laje, 1 menos a raiz quadrada de 1 menos o momento, dividido por 0,425 vezes B, vezes D ao quadrado, vezes o FCD.
Então, o cálculo daquele y lá, né, para achar essa alturazinha aqui, né, a altura em que está localizada a linha neutra, ou seja, a linha que separa a região comprimida e da região tracionada. Na aula anterior, verifique a descrição que vai estar colocada aí no vídeo, logo abaixo, tá? No vídeo, nós calculamos os momentos fletores, no qual utilizamos a tabela de Marcos, tá? Então, calculamos os momentos fletores para a laje armada em duas direções, no qual do nosso projeto verificamos que foi a laje 1, 2 e 3, e também foi calculado o momento fletor para a laje armada em uma direção, que foi a laje 4 e a laje 5, tá? Então, utilizando a tabela de Marcos, foi utilizado os coeficientes e foi calculado o MX e o MY, tá? E para a laje armada em uma direção, foi calculado também o momento fletor. Então, como sabemos que a laje armada em duas direções, nós vamos ter armaduras nos dois sentidos da laje, no sentido X e no centímetro Y. Então, nós vamos ter que calcular a altura da zona comprimida em X e a altura da zona comprimida em Y, né, para a laje armada em duas direções. Então, como nós calculamos, né, os momentos fletores em X, temos aqui 3,69 kN/m para a laje 1. Então, colocando na fórmula, né, calculando a altura da zona comprimida em X, temos a fórmula igual a D vezes 1 menos a raiz quadrada de 1 menos MD dividido por 0,425 vezes 100. No caso, esse 100, né, é relativo a B, tá? Que é para cada 1 metro de laje, ou 100 centímetros, né? Vezes D ao quadrado vezes o FCD, no qual a gente calculou, tá? Então, substituindo, a altura útil da laje é 7 vezes 1, a raiz quadrada de 1 menos 3,69. Esse momento fletor está em kN/m, nós vamos transformar em kN/cm, multipliquei por 100, tá? 100 centímetros. 0,425 vezes 100 centímetros vezes 7 ao quadrado vezes 2. Tá? Então, aqui temos o desenrolar de toda essa equação, tá? Para quem tem dificuldade, só utilizando os parênteses, raiz quadrada, tudo certinho. Eu tenho o YX igual a 0,32 centímetros. Então, observando aqui na nossa tabela, temos o momento fletor em X, ele está aqui em kN/m, 3,69. O D, que é a altura útil da laje, no qual nós vamos considerar 10 centímetros, né? 10 centímetros menos 2,5, que é o cobrimento, 2,5 centímetros menos 0,5 centímetros, tá? Que é igual a 5 milímetros, tá? Que é a metade da bitola ou da barra de aço. Então, isso aí temos a altura útil da laje. Puxo para os demais, temos 7. O FCD, que é igual a FCK, que é a resistência característica do concreto, dividido por 1,4. O FCK em kN por centímetro quadrado, né? No caso, nós estamos utilizando 28 MPa igual a 2,8 dividido por 1,4. Temos 2. E a altura da zona comprimida, né? No qual foi colocado no slide, como é feito esse cálculo, tá? E encontramos na direção X 0,32 centímetros. O MDY, né, na direção Y, na laje armada em duas direções, temos 0,93 kN/m. Então,
calculando, né, a altura da zona comprimida na direção Y, temos o 7, que é a altura útil da laje, vezes 1, menos a raiz quadrada de todo isso aqui, né? 1 menos 0,93 vezes 100, tá? Que eu vou transformar quilonewton metro, quilonewton centímetro. 0,425 vezes 100, tá? Que é para 1 metro de laje, ou 100 centímetros, vezes D, que é a altura útil da laje ao quadrado, vezes o FCD, que é 2, tá? Então, o que a gente faz aqui? Faz primeiro toda essa equação, né? Faço a multiplicação, faço a divisão por isso daqui, tá? Então, eu tenho 1 menos esse valor, subtraio, tenho esse valor, depois eu vou tirar a raiz quadrada, tenho esse valor aqui. Então, 7 vezes 1 menos 0,887 dentro do parênteses. Então, eu tenho o YY igual a 0,079 centímetros. Então, no nosso cálculo, né, deu 0,079, ok, mesma coisa aqui que 0,08, né, aproximou, tá? Então, aqui é a mesma coisa, que é MDY, momento fletor em Y, que foi 0,93, calculei a minha altura útil da laje, né? O FCD, que é o FCK, de 2,8 por 1,4, tá? Em quilômetros por centímetros quadrado. E temos a altura da zona comprimida em Y, tá? Então, isso daqui eu faço para todas as lajes que estão armadas em 2 direções. Eu vou ter que calcular a altura da zona comprimida em X e em Y. No caso do nosso projeto aqui, temos 3 lajes armadas em 2 direções, tá? E para a laje armada em uma direção, segue o mesmo sentido, né? No qual nós vamos utilizar o momento fletor para a laje armada em uma direção, que já foi calculado no vídeo anterior. E para a laje 5, né? Seguindo a mesma sequência aqui, tá? No qual aqui, como nós estamos calculando a altura útil de laje, né? Vamos só mudar aqui, que vai ser a altura da laje menos o cobrimento menos a metade, né, da bitola. Aqui eu faço a mesma coisa, então vai ser 10 menos 2,5 menos a metade, que é 0,5, tá? Corrigido, temos esses valores aqui. Então, como já foi mostrado no Excel, né, aqui temos a fórmula geral, né, D, que é a altura útil da laje, 1 menos a raiz quadrada de 1 menos o momento fletor, 0,425 vezes o B para o médio de laje, né, vezes D, altura útil ao quadrado, vezes o FCD. Aí vocês façam aí para treinar e aprender. Então, até a próxima aula. Tchau, tchau!